Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um programa Diversidade. Eu sou o Roberto Rios, um homem de 1,79 m, uso óculos, tenho os olhos verdes, sou meio calvo, sou cadeirante também. Estou usando uma camisa preta, uma calça jeans escura e um sapatênis marrom. Com o crescimento do número de veículos, aumentam consequentemente os índices de acidente no trânsito. Por isso, se faz cada vez mais necessário falar sobre prevenção de acidentes e da relação desses acidentes com algumas deficiências. Olá, eu sou Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, de cabelos cacheados e marrons na altura dos ombros, uso óculos de grau, estou usando hoje uma blusa de lã laranja com mangas compridas e gola alta, calça jeans de lavagem azul escura e botas pretas. Bom, o ano passado o Brasil foi o terceiro país com o maior número de mortes no trânsito. Isso sem contar as vítimas com sequelas permanentes ou temporárias. Para conscientizar a população sobre o assunto, foi criada a campanha Maio Amarelo. Hoje nós recebemos a especialista em trânsito, observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, Mércia Gomes. Olá, eu sou a Mércia Gomes, estou vestida de camisa preta, calça preta, sapato prateado de salto alto, um chale marrom, tenho o cabelo liso até os ombros, uso óculos de grau e tenho 1,70 m. Sou especialista em trânsito, observadora certificada e venho trazer informações a respeito do Maio Amarelo e sobre os acidentes de trânsito. Mércia, eu acho que você já deve ter respondido algumas vezes essa pergunta, mas nós sempre aqui gostamos no Diversidade de conhecer a história por trás de cada projeto, de cada campanha. E nesse caso também gostaríamos de saber o porquê a cor amarela e por que esse mês foram os escolhidos para essa campanha. A cor amarela, porque o amarelo chama atenção. Faz uma analogia ao sistema semafórico, né? Nós sabemos que tem o verde, o vermelho e o amarelo. Quando o semáforo troca para o amarelo, todo motorista é atenção que vai para o vermelho. Então o amarelo é a atenção, por isso que ele foi escolhido, para chamar a atenção devido à quantidade, o número de acidentes e mortes no trânsito. Maio, por que maio? Porque maio, em 2011, devido ao alto número de acidentes e mortes no trânsito, a Organização Mundial da Saúde, ela lançou, nós tivemos a década de redução de mortes no trânsito, que seria até 2020, quando nós tivemos a pandemia, né? Que aí teve uma alteração nesses dados devido à não circulação de veículos. Então iniciou aí essa campanha do Maio Amarelo, devido ao número de acidente, e foi dia 11 de maio de 2011, por isso que foi maio. Eu gostei desse negócio do amarelo. Sensacional, porque o amarelo realmente Bem é atenção, simbólico, né? é. Embora eu acho que precisa explicar isso para 100% dos motoristas de São Paulo e 120% dos motoqueiros de São Paulo. E inclusive os pedestres também, né? Porque hoje em dia ninguém mais está respeitando o amarelo. Quando você pisca o amarelo, que é você diminuir a velocidade para parar, o pessoal aumenta a velocidade para passar e não passar no vermelho. Quer dizer, eles estão entendendo o amarelo ao contrário. Eles estão entendendo que o amarelo é a hora de você aumentar a velocidade para não pegar o vermelho. Isso é impressionante o que está acontecendo no trânsito. E eu acho que deve ser um grande causador de acidentes. Sim, chama atenção essa sua observação. A gente observa que a maioria das autuações referente a avançar o sinal vermelho, quando você observa um recurso de autuação,
os condutores dizem que eu não estava no vermelho. Eu estava no amarelo. Estava no amarelo e não deu tempo, e aí o vermelho entrou. É óbvio que quando nós estamos na autoescola, quando nós vamos tirar a primeira habilitação, a gente aprende o que significa o amarelo. Então, quando o semáforo, você está no vermelho e ele entrou no amarelo, em uma questão de segurança, é você frear imediatamente. Tá. E se necessário for, isso já aconteceu comigo e já aconteceu com várias pessoas, você freia, dá uma olhadinha no retrovisor e, se necessário, retorna, rezinho, Sim. que às vezes tem um espaço. Se tiver esse espaço para dar ré também, para você não causar acidente. Porque você avançar, a possibilidade de você causar um acidente... É enorme. Ela é enorme. Sim. E você causar uma morte, né? Uma morte, uma deficiência. Mas, Mércia, os pedestres também não estão respeitando, tá? Então, eu vou dar uma sugestão aqui, que eu acho que não vai colar, certo? Mas vou dar. Amarelo, meia multa. Metade do valor. Você é pesquisadora do Observatório de Segurança Viária também, além de outras coisas, sempre dentro do trânsito. Quais são as vantagens que esse observatório traz para aumentar a segurança viária, para vocês tomarem medidas para que o trânsito fique mais seguro? O observatório, ele é uma instituição onde são formados por diversos profissionais. Então, nós temos o engenheiro, nós temos advogados, nós temos especialistas, psicólogos, educadores. É um conjunto de profissionais. Todos esses profissionais são especializados na área de trânsito. Desses profissionais, a gente trabalha com a educação, porque o trânsito em si, Roberto, quando a gente fala de trânsito, as pessoas visualizam o quê? Excesso de velocidade, falar no celular e acidente. O trânsito, ele tem um leque enorme, tá? Então, assim, a sinalização é o quê? A engenharia. Quando você diz o pedestre, a faixa, o amarelo, engloba a educação de trânsito. Então, nós temos diversos profissionais. Dentro de todos desse cenário, no observatório, nós temos vários setores, onde esses profissionais trabalham, cada um com o seu conhecimento, e desenvolve projetos. Esses projetos, todos são em favor da diminuição de acidentes e mortes de trânsito. Então, nós temos as estatísticas em todos os setores da área de trânsito, com cada profissional, tá? Cada projeto, ele é desenvolvido tanto com o setor público como a empresa privada. Então, tem as empresas privadas que abraçam a causa, que hoje nós temos muitas empresas privadas, e os setores públicos, a prefeitura, o Detran, entre outras empresas, Senatran também. O Maio Amarelo hoje, você consegue ver que ele tá tão abrangente que nós temos diversos países que já abraçam a esses nossos projetos. Porque o número de acidentes, nós tivemos em 2014, 15, o número de mortes, ele chegou a ser maior do que o número de câncer. Hoje nós temos outros elementos, porque vai mudando, né, o tipo de infrações dos condutores, e nós vamos fazendo essas pesquisas. Então, o observatório trabalha nesse cenário com esses profissionais e vai desenvolvendo esses projetos para que a sociedade, através desses órgãos, seja público ou privado, juntamente com o observatório, tá, desenvolva e forneça para que todos possam ter conhecimento. Uma educação de trânsito. Né? Uma educação de trânsito, totalmente. Inclusive, nós temos que chama Educa, tá? Que é um projeto para as escolas. Sim. Que é implantado nas escolas. E esse projeto Educa,
ele é do observatório. Sim. Existem vários municípios que já implantaram esses sistemas nas escolas, porque tudo se inicia com a educação. Se nós tivéssemos dentro da grade curricular desde o primário, imagina as crianças começarem desde o pré-primário ouvir sobre trânsito. É um cenário diferente. Nós não temos isso. A Tá gente certo. aprende quando vai para a autoescola. Ok. E como seria esse diálogo, então, com as escolas para poder inserir isso? Como seria dado isso para determinadas faixas etárias, porque cada uma tem uma linguagem? Como seria abordado, inserido? Esse projeto, inclusive, a gente tem a Lei 14071 de 2020, onde inseriu como extracurricular. São horas extras, Uhum. tá? Foi determinado por lei, tá? Então, lei infraconstitucional, onde as escolas devem implantar algumas horas para que essas crianças possam ter esse conhecimento direito não, desculpa, gente, eu trabalho com direito, o direito sempre acaba saindo, tá? Educação de trânsito. As escolas que têm interesse, ela vai procurar o observatório e ela vai implantar. De acordo com cada faixa etária, eles têm um programa com os livros, né, claro, que esses professores e a coordenação da escola vai implantar, que são horas, tem a grade curricular, e fora essa grade curricular, esses alunos vão ter uma hora menor, mas vai estar lá o seu trabalho, uma avaliação, tá? Vai estudar, vai entender. Algumas escolas, ela tem uma mini cidade, porque Sim, depende, já vi tem isso. a parte pedagógica, né? Cada faixa etária você tem que saber didaticamente como trabalhar. E lá no observatório nós temos quem? Profissionais, que são as pedagogas, que é a área da educação. Então, nós precisávamos dar um recado aqui para todos os diretores de escola, os professores de escola que estejam nos vendo agora, que procure o observatório, né, que não tenham implantado ainda esse sistema de ensino dentro da sua escola, procure o observatório, porque lá eles vão dar uma orientação muito detalhada para que você faça a implantação da educação viária dentro da sua escola. Quer dizer, desde bebezinho a criança já começa a aprender o que é o sinal amarelo, né? O que é o vermelho, o que é o verde, o que é uma faixa de pedestre e o que é respeito ao próximo, principalmente, tá? Que é o Exato. pedestre, né? Ô, Mércia, relacionando, que é o nosso caso aqui, relacionando os acidentes de carro, de acidentes de moto, acidente de trânsito de uma maneira geral, porque aí entra ônibus, trem, entra tudo, né? A deficiência. Alguns anos atrás a gente falava que o maior número de deficiências no Brasil estava sendo causada por arma de fogo, depois era por mergulho, depois trânsito, e aí ficou o trânsito em primeiro lugar, batendo recordes em cima de recordes. Quais são as deficiências mais comuns que os acidentes de trânsito causam e como que é a orientação para essa pessoa depois? O nosso maior número de pessoas que ficam com sequela é o motociclista. O motociclista é o que mais sofre devido à ausência dos acessórios de segurança. Falando especificamente de São Paulo, nós sabemos, né, como a loucura do trânsito, como você trouxe aqui a questão da educação. Se nós consultarmos a ACD, você consegue ver a quantidade de deficiência. E a maioria das sequelas grave e gravíssima. Sim. Esses acidentados, eles têm os direitos que são assegurados, né? O seguro DPVAT. Sim. E aí eu não consigo me aprofundar, porque eu precisaria entender agora, entra um pouco do direito, o que acontece com cada um estou falando de motociclista, tá? Porque se nós formos falar do motociclista, que ele é um entregador, motofretista,
eu não sei qual a relação dele com essa empresa, qual é o contrato que ele tem com essa empresa, que a gente tem até uma discussão muito grande em relação à contratação, se ele tem seguro de vida. Nós sabemos que a maioria não tem. Não tem. Eles não são resguardados. Agora, aquele profissional que ele trabalha, que ele é CLT, que é o seletista, que é o registrado, esse profissional, ele está no horário de trabalho, está dentro do horário de trabalho, ele está totalmente resguardado pela legislação, INSS, todo esse período que é legislação trabalhista, que eu não sou especialista, então eu não quero adentrar num assunto que eu não posso me aprofundar. Todos têm direito, tá? Cada um guardado o seu direito diante da sua situação profissional. Esses que não têm uma CLT, um registro em carteira, aí a gente precisaria analisar qual é a relação de trabalho que ele tem. Porque apesar dele não ter a carteira registrada, ele pode não ter a carteira registrada, mas ele tem vínculo trabalhista. Sim. Bom, tá? cada caso é um caso. Cada né? caso é um caso. Mércia, a gente vai precisar fazer um break agora, mas na volta, ainda falando sobre deficiência, eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre alguns recursos que, de repente, podem salvaguardar a vida das pessoas com deficiência no trânsito, enfim, mas tudo isso depois do intervalo. O Diversidade volta já. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Estamos de volta com o programa Diversidade e o papo hoje é sobre a campanha Maio Amarelo e os riscos de sequelas permanentes ou passageiras de vítimas de acidente. Mércia, falando em vítimas de acidente, seja permanente ou passageira, eu te pergunto, o observatório ou algum outro órgão da Prefeitura de São Paulo tem um programa de psicologia, de psicólogos, para dar atendimento às vítimas com sequelas graves de trânsito, como, por exemplo, uma paraplegia, uma tetraplegia? Existe esse apoio? A prefeitura, na verdade, é um hospital estadual. Todo acidentado grave, né? Vamos falar da pessoa que perde uma parte, um membro, né? E ela tem que se reabilitar. Ela passa, sim, por um tratamento com psicólogo. Inclusive, logo que ela retoma, dentro do próprio hospital, existe esse acompanhamento para que ela, né, tenha um acompanhamento emocional. Porque imagina um caso que você está conduzindo o seu veículo, sua motocicleta de forma correta, alguém te corta a frente, bate, uma colisão que você não está errado, e você sofre esse tipo de acidente e perde uma parte do seu corpo. Quando você retoma a sua consciência, que é claro que geralmente a pessoa ela perde, a perda emocional dela é muito grande. Sim. Então, existe sim um acompanhamento psicológico. Agora, falando em prevenção, né? Para que esses acidentes eles não vitimizem tantas pessoas que já têm uma deficiência, existem recursos que podem salvaguardar a nossa vida, como, por exemplo, eu sei que tem o sinal sonoro nos semáforos para avisar as pessoas com baixa visão, enfim, deficiência visual. O que mais a gente pode destacar para prevenir os acidentes com pessoas com deficiência? A gente precisa, esse trabalho que o observatório faz, principalmente em relação à educação, eu sempre valorizo muito a educação. Por que educação? Porque a gente fala de sociedade. Desde o começo da nossa conversa, eu trouxe que todos os nossos projetos no observatório, ele é desenvolvido para levar para a sociedade. Por que a sociedade?
Porque não adianta a Mércia ter conhecimento ou eu trazer o conhecimento para vocês e vocês guardarem aqui e não utilizar. O trânsito, ele inicia dentro da nossa própria casa. Por que na nossa casa? Quando eu entro no meu elevador, eu aperto o elevador, eu preciso esperar a pessoa sair para depois eu entrar. Ali já se inicia regras, já é um trânsito. Então, esse trabalho de prevenção, ele está na educação. As pessoas que têm deficiência, a gente sim, existem vários projetos, nós já temos sinalização semafórica para quem tem problema de audição, para quem tem problema de visão. Nós temos os cadeirantes, né, que nós temos deficiência, precisa de mais. Vocês estão aqui, têm muito mais autoridade de fala do que eu para falar a respeito da quantidade de lugares que ainda estão em falha. Mas o Observatório trabalha, sim, com esses projetos, busca diretamente junto em Brasília esse tipo de projeto, mas esse projeto ele tem que ser destacado e a sociedade também tem interesse. Então, o que ele faz? Trabalhar com os órgãos para que esses órgãos, que é o órgão público e o privado, leve para a sociedade, para que o Roberto saia dessa nossa reunião, chega na casa dele, no amigo dele, e transmita o que ele pôde aprender aqui. Porque o deficiente não basta só a sinalização, o meio tecnológico. Ele precisa também, muitas vezes, do quê? Da sociedade. De uma ajuda da pessoa humana também. Só que essa pessoa humana, ela precisa ter conhecimento disso. Nós temos um exemplo que eu costumo sempre falar, que é o pedestre. A maioria dos pedestres não sabe que pedestre responde e que o pedestre, ele é citado na legislação. Se o pedestre não atravessa na faixa de pedestre e ocorre um acidente, quem está errado é o pedestre. E se o proprietário o condutor do veículo entrar com uma ação, quem vai perder? Claro que tem todo um processo, vai ser comprovado, vai ser o pedestre. Então, o trânsito é o veículo, o carro, a moto, o caminhão, o pedestre também. O ciclista também. O ciclista também responde. Sim. E a gente, quando começa a conversar, você vê que muitas pessoas não têm essa noção. Você vai correr, você acorda, vai correr, ou no final de semana, eu mesmo já vi muitas pessoas que falam assim, eu já corro de frente com o carro para o carro me ver. Está errado. Então, esse é o projeto. A gente tem sim, nós sabemos e vocês sabem que existem aqui em São Paulo diversos semáforos que eles estão com essa adaptação. Hoje nós temos veículos sendo desenvolvidos para as pessoas com deficiência, mas esses projetos também têm que ser apresentado e a sociedade a conhecer e o pedestre conhecer, porque muitos deficientes necessitam da ajuda de uma outra pessoa, do ser humano. Sim. Eu acho que o grande mal do trânsito hoje, não só na cidade de São Paulo, talvez seja no mundo, mas aqui em São Paulo é evidente, é o celular. Né? O celular está terrível, todas as porcarias que eu vejo em trânsito, seja uma mudança de faixa, seja atravessar um farol vermelho, seja qualquer coisa de errado que você vê no trânsito, está ali a causa, é o celular e os caras digitando, dirigindo a 100 por hora e digitando. Eu acho um absurdo isso, não sei como é que pode. Hoje, por exemplo, quando eu estava vindo para cá, o farol abriu para mim. Na hora que eu fui arrancar com o carro, saiu um pedestre atravessando na faixa com o celular. Assim, ele não olhou para lado nenhum, ele não olhou nada, ele assim, totalmente absorvido pelo celular. E para além entendeu? disso, eu acho que as pessoas acham que é menos pior. Eu não estou digitando, só estou falando. Deixo o celular ali no Viva Voz, não estou fazendo nada de errado, porque eu não estou com a mão no celular. O semáforo já tinha dado sinal verde para mim e o cara entrou falando no celular e bem devagarinho. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, folgado. Que eu escutei, eu não posso dizer aqui. Bom, vamos lá. Devido ao trânsito caótico que a gente tem, devido a toda a falta de paciência dos compradores e aí tudo mais,
né? Hoje aumentou o serviço delivery de monte, porque ninguém tem paciência de ficar esperando 5 minutos na comida em casa, né? Atrasou 10 minutos, o cara bate no motoqueiro lá, como nós vimos na televisão agora há pouco tempo, certo? Os entregadores. Então, devido ao trânsito caótico, optou-se por moto. A moto e bicicleta também atualmente. Tem aumentado muito, o volume de motos que aumentou em São Paulo nos últimos 20 anos é absurdo. E com isso, com certeza, o número de acidentes de moto deve já ter ultrapassado o número de acidentes com carro. Ok? Uhum. As sequelas são graves, existe uma orientação para esses motociclistas, para esses motoboys, existe, que nós estávamos conversando agora há pouco, existe um serviço de reciclagem de conhecimento de trânsito para essas pessoas que trabalham como entregadores? Esse assunto é bastante polêmico. A gente teve esse aumento durante a pandemia, né? Para ser bem exato, essa questão dos entregadores foi a partir de março de 2020 que houve esse avanço desse tipo de profissional. Então, nós temos vários cenários. O cenário 1 foi que a pandemia deixou muitas pessoas, pai de família, sem condições financeiras, e o número foi altíssimo de pessoas que pegou uma moto e saiu dirigindo, tá? Esses entregadores passaram a trabalhar 10, 12, 13, 14 horas. Sim. Então, Roberto, é humanamente impossível a gente falar que não vai ter um acidente com uma pessoa que não dorme, que não se alimenta direito. Que está preocupado com o dinheiro que tem que levar para casa. Está com o filho chorando, a mulher desempregada, pandemia, com medo de pegar a Covid. Esse foi o nosso cenário. E com medo de apanhar na hora de entrega ainda. Exatamente. Sim. O observatório, em 2020, inclusive eu participei, ele sim trabalhou assim intensamente em favor desses profissionais. Para que houvesse uma segurança, para que houvesse a questão de uma responsabilidade com as empresas que contratavam. Por quê? Essas pessoas saíam de bicicleta, acho que todos aqui lembram, que tinha entregadores de bicicleta sem capacete, sem luva, de chinelo. Não, isso eu vi bastante. Um monte. Os que estavam de moto tinham capacete, mas estava com uma calça como eu estou, um tênis como você está, e não é esse o acessório adequado. Sem proteção nenhuma para o corpo. Nós discutimos também a questão da mochila que eles carregavam. Isso traz um problema para a coluna, isso traz problema de saúde, isso quando envolve acidente, observatório. Fizemos uma pesquisa com o observatório, qual era o melhor tipo de mochila, que na verdade não é mochila, que é um baú. Como seria clopado esse baú na moto, beneficiando esse entregador. Trabalhamos um estudo assim, ergonômico. Exatamente, tá? Então tinha uma médica, tinha advogado, todos esses profissionais que eu falei que compõem o observatório, fizemos todo um trabalho, desenvolvemos esse trabalho para buscar dentro do município de São Paulo em favor desses trabalhadores, tá? Okay. Houve várias discussões e hoje nós temos aí ainda, né, a questão de que esses entregadores, alguns têm seus benefícios e outros não têm. Ô Mércia, infelizmente nós vamos ter que encerrar o programa. O papo está muito bom, eu tenho certeza que muita gente aprendeu bastante e teria muito mais para aprender, pena que o nosso tempo é curto, mas infelizmente nós temos um espaço, né, que precisa ser respeitado. Hoje nós conhecemos e dividimos com você um pouco mais sobre o Maio Amarelo, uma campanha que nos traz a consciência de que todo motorista dirige não apenas para si e por si, mas pelo outro. Espero que tenham gostado. Exatamente, Roberto. E que nós possamos cada vez mais firmar um compromisso com a responsabilidade, com a segurança e principalmente com a vida. Mais conteúdos do Diversidade você confere no nosso canal do YouTube, então se inscreva e ative as notificações. E siga também a Câmara no Instagram. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.